Amigos do esporte, terça-feira estamos aí novamente. Estou aqui com o mestre ligeirinho, professor Valdir, agora com o microfone funcionando. Com o microfone. Pois olha, antes de nós voltarem, duas coisas eu quero falar. Uma do voleibol, a equipe da Volesul, Paquetá Esporte, que no sábado ganhou por 3-1, fez a primeira vitória com 3 pontos. Continua em terceiro lugar na competição, atrás de Minas Gerais e de Bento. Joga nesta quinta-feira, em Bento Gonçalves. E a direção da Volesul está colocando ônibus à disposição e ainda tem alguns lugares, né, para quem quiser assistir esse jogo lá em Bento Gonçalves. O jogo é às 20 horas. Mas a saída deste ônibus é às 17 horas e 30 minutos da Sociedade Ginástica. O preço é R$50 para ir de volta, com o ingresso e mais uma camiseta do clube. Então, R$50, o torcedor vai e volta, assiste o jogo e ganha a camiseta ainda. Então, o pessoal que quiser assistir. E outra coisa que eu queria falar, assim, ó, no domingo, no Jornal NH, na coluna do Eugênio Amorim, o ex-promotor aqui do Novo Hamburgo, ele fez uma crítica severa, dura, no Luiz Henrique, jogador aquele, o zagueiro do Novo Hamburgo, que fez 2 faltas, né, que a televisão mostrou, todo mundo mostrou, e ele se reportou a esse caso, chamando o jogador de bandido, de marginal. E eu, como conheço o Amorim e conversando com ele no Face, eu ponderei algumas coisas com ele, né, de que eu conheci o Luiz Henrique, que ele não é marginal, ele tem uma família, ele trabalha honestamente e ele excede algumas vezes na força, na vontade, na luta. E tanto esse espírito de luta dele, em todos os clubes que ele passou, ele foi o capitão da equipe, ele teve a confiança do treinador, dos dirigentes. No Novo Hamburgo ele era chamado de o tanque anilado, e é o tanque anilado, o torcedor vibra. No Aimoré ele passou recentemente, ganhou todos os títulos que o Aimoré ganhou, e a torcida, todo mundo gosta dele, os dirigentes gostam dele, e lá também ele era endeusado, né? Só que ele excede. E aí ele recebeu uma falta dura no meio de campo, tanto é que o jogador internacional ganhou o cartão amarelo, eu até diria uma falta covarde, que bateu por trás, né? E aí é um jovem, aí o Amorim me dizendo, mas são jovens que estão jogando. Então, muitas vezes também o pessoal usa jovens para roubar, para vender droga, por quê? Porque esses jovens não serão punidos. Mas eu acho que o Internacional não está usando jovens para jogar e para não ser sarjados, não ganhar uma falta mais dura. Eu acho que o Internacional não precisa isso, e esses jovens estão bem preparados. E aí o Amorim me disse que não viu essa falta no meio de campo, que o jogador internacional fez, só que viu também, além dos 2 lances, uma cotovelada do Luiz Henrique, e eu vi. E aí ele me criticou, o juiz ainda, que foi covarde, que não puniu o jogador, e só que o jogador levou um cartão amarelo sim no fim, talvez pelas reincidências. E aí o Amorim disse mais ainda, que aquela coluna não foi só para o Luiz Henrique, mas foi para quem defende ele também. Então, para mim também foi a coluna, né? E que eu acho que, me disse mais ainda o Amorim, que se ele ainda fosse promotor na cidade de Novo Hamburgo, no final do jogo ele teria descido lá e dado ordem de prisão e teria levado o Luiz Henrique para a delegacia, pelas atitudes que ele tomou dentro do campo, pelas covardias. Eu acho que foi muito pesado. Eu não estou aqui achando que realmente ele é um santinho, não, ele sempre bate, ele tem aquela, tanto é que quando o primeiro jogo que ele jogou no Novo Hamburgo, eu já contei aqui, eu fui lá na Ubra e disse, olha, agora tu é mais amador, tu é profissional, tem que cuidar, tem que maneirar. E ele chega junto, ele é um jogador, mas chamar de bandido, marginal, para um chefe de família que está trabalhando, está ganhando, ele tem a família dele, ele tem os filhos dele, ele tem a mulher dele, tem os torcedores do Novo Hamburgo e os times que ele passou, que acham que ele é um grande jogador e que chega junto e que veste a camisa
do seu time. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes eu critico aquela bola passando e todo mundo criticou alguns jogadores do Grêmio no domingo que ganham altos salários e não estão nem aí. E o próprio Internacional. O torcedor não pega no pé do Moura, do Rafael Moura, porque ganha um salário e não apresenta. E tanto é que no domingo deu um mal-estar aí, que o jogador fez um gol, ele tem que estar ali para fazer mesmo. E aí foi fazer para a torcida ficar quieta e os próprios jogadores seguraram ele, disseram para não. Então o Luiz Henrique é o contrário, ele chega junto, exagerou. Mas, meu caro Amorim, eu te admiro muito o trabalho que tu fez na comunidade, olha, precisaríamos mais, Amorim. Mas para chamar um jogador, um chefe de família, de bandido e marginal, daí eu discordo. Aí eu não concordo contigo, estou fora. E se tu me mandou para mim, eu não estou defendendo bandido nem marginal. Eu estou falando de um jogador, um chefe de família aqui. Então, eu vou completar agora em julho 30 anos de imprensa, estou na crônica esportiva. Já vi muito atos de banditismo, já vi realmente o pessoal chegar covardemente bater. E não concordo. Acho que o Luiz Henrique excedeu, mas não pode ser taxado de bandido e marginal. Acho que não. Acho que é um chefe de família. E aí, por isso que eu estou falando naquele chefe de família, e eu quero o Luiz Henrique sempre pegando junto. Não sei, talvez o próprio Amorim acabou vestindo a camisa do time dele para defender. Isso Internacional, porque é guri, não pode chegar, eu acho isso... Não pode ser assim. Os guris estão ali, estão que levar. E os guris também estão batendo. E aí pode bater porque são guri? Vamos botar um guri lá, que com guri não acontece nada. Acontece, né? E outra coisa lamentável, o Grêmio hoje foi denunciado, e quando se falava em 10 partidas, hoje foi pedido 20 partidas para o Grêmio. Poderá perder 20 manos de campo, por causa de uns cabeça oca que não são torcedores. Isso eu sempre disse, eles não são torcedores, né? Eles vão para bagunçar. Tirou uma vez, tirou duas vezes, o próprio torcedor tem que denunciar. E aí não é os 10 mil e não é os 100 mil que o Grêmio poderá pagar, é os 20 manos de campo que o Grêmio poderá perder. E lembrando que hoje o Grêmio conhece o seu adversário no primeiro jogo, dia 13. Ou ele vai para o Uruguai ou ele vai para Bolívia. Boa noite, eu só queria falar, eu sei que vai ter réplica, o Amorim está convidado, já convidamos ele várias vezes, ele vai vir aqui para falar, então tem que vir aqui para poder também dizer a opinião dele. E quem quiser defender o Luiz Henrique pode defender, quem quer criticar, tem muita gente que criticou porque viu na Globo e a Globo passou em rede nacional, né? Mas só passou aqueles lances. E gol anulado do Novo Hamburgo foi bem anulado, gol anulado contra o Internacional foi bem anulado. E o pênalti que eles estão dizendo que o juiz não deu, mas dentro da área do Internacional também deu pênalti. E aí ninguém falou nada, por quê? Porque o time do interior não foi o time da capital. Como é que está o preparo do automobilismo? No automobilismo também acontece isso, o pessoal xingar, principalmente o pessoal de equipe, o pessoal que não gosta às vezes de trocar tinta, como é uma gíria do automobilismo, que trocar tintas? Trocar tinta. Trocar tinta é aquela encostada um no outro, assim, que muitas vezes... o famoso arranhão de garagem, que ele sabe quando faz para botar o carro na garagem do Pablo. Aconteceu isso com o Pablo, já não, Pablo? Mas ali, trocar tinta ali, arranhar tinta ali, é diferente. A 200 por hora é meio complicado, né? Não, mas então, o que acontece? E esse ano vai ser um ano que vai acontecer bastante isso, e principalmente em curva, né? Porque, como a gente falou no programa da semana passada, com o câmbio eletrônico agora, com alertas no volante, o piloto não vai mais precisar cambiar. Não vai usar mais não vai usar do lado, né? Então isso vai ser uma coisa que vai proporcionar mais disputas ainda nas Eu acho curvas. que no primeiro momento vai ser complicado até aprender, né? Eu acho que é que nem um cara que está acostumado a usar o câmbio, pega um câmbio automático, não precisa, e daí um pouquinho ele não sabe o que vai fazer com o pé esquerdo, né? Mas o pessoal já está fazendo o teste, não é chegar lá simplesmente e agora a gente trocou, sabe, é diferente.
Mas isso vai acontecer, acontece como estava falando agora, do pessoal xingar, achar que é não exatamente assim, dizer que é bandido, que é marginal, enfim, mas o pessoal não gosta também, Valdir, de trocar tinta, muitas vezes de levar um toque e ser colocado para fora da pista, e isso acontece, são esportes de contato, né? Claro, eu vi, não assisti o jogo todo do Inter aqui, e eu vi, foi uma chegada, um pé alto, como chamam na minha terra lá, mas eu não sabia dessa colocação de vamos botar assim, jogar nesse saco de marginal, de bandido, né? Mas, claro, o pessoal fica chateado, foi uma entrada dura, não foi uma entrada das mais cordiais, vamos dizer assim, não foi uma... Eu achei que foi... Ele apresentou o cartão de visita dele, o cartão de visita dele apresentou, né? Mas enfim... Mas e rasgar seda? Tu é acostumado a rasgar seda, não? Não, eu não rasgo seda. Não rasga seda? Mas tem um colega nosso aí que tá rasgando seda aí. Vamos ver o que quero ver se tu vai. Eu quero ver se para esse tu tira. Tem um programa lá, né? Para esse tu tira o chapéu. Eu quero saber se para esse tu manda um abraço. Vamos ver. Dali Valdir, na audiência do programa com a multifunção Del. Vi ele domingo no Cristo Rei, batendo escanteio e indo cabecear no final da partida. Parabéns para vocês dois. Obrigado. Rafa Souza. Grande Rafa. Encontrei o Rafa no Aimoré, lá no Cristo Rei, no jogo. E mais uma vez, aí depois, isso no jogo de quarta-feira, eu comentei contigo que no jogo contra o Noia, eu estava gravando, estava cobrindo lá para a TV São Léo, e aí como é um assunto, o Aimoré, o time da cidade, eu estava lá cobrindo, e paralelo a isso, fazendo matérias para o esporte na TV. O que aconteceu? Eu estava na cabine de imprensa, numa delas lá, e disse, eu vou descer, vou fazer umas imagens lá embaixo e tal. E como eu gosto de fazer alguma coisa na beira do gramado e tal, e estou atrás da goleira no jogo do Aimoré, do Clássico do Vale, Aimoré e Novo Hamburgo, eu estava atrás da goleira do então Marcelo Pitol, goleiro do Noia, que já não é mais. E acontece com jornalistas, repórteres esportivos que gravam 50 vezes, veem que o time está atacando e vão em direção à goleira para pegar o gol. A gente já viu isso em várias emissoras, isso acontece bastante, mas é um trabalho de muitas tentativas para, às vezes, não conseguir acertar. Às vezes acerta, muitas não. Então grava muitas vezes aquela chegada para dizer assim, e o gol aconteceu, sabe? A gente vê, tem o Regis, que é um baita jornalista, um baita repórter, e o Regis é o campeão de fazer isso. Então a gente assiste depois e diz assim, mas como é que ele sabia que essa bola ia entrar? Não tem truque, ele grava muitas vezes. Grava todas e depois grava muitas vezes. Exatamente. Mas o que aconteceu com o Clássico do Vale? Eu estava gravando atrás da goleira do Pitol e o Aimoré fez o gol. Foi uma coincidência, estava gravando a cabeça da matéria. Daí contra o jogo do Aimoré contra o São Luís, aconteceu a mesma coisa. Eu estava gravando lá em cima, eu disse, eu vou lá para baixo, vou gravar lá atrás da goleira. Dito e feito, gol do Aimoré de novo. E agora, contra o São Paulo, daí esse jogo foi na quarta-feira, foi um dia depois do dia que eu apresento o programa contigo aqui. Aí eu comentei com o Márcio Piccoli, que é vice-presidente do Aimoré, eu disse, olha Piccoli, está acontecendo essa coincidência e tal, né? Ele disse, olha, não sai, quando tu vê que a coisa estiver preteando os olhos da gateada, tu vai lá para trás da goleira. Pois o que aconteceu neste domingo? Estou lá gravando, e aí eu falei para o câmera que estava me acompanhando, eu disse, eu vou lá para baixo e vou gravar atrás da goleira. Dito e feito. Quando eu fui acessar o gramado, tem um portão, só entra o pessoal credenciado, fui acessar o gramado, eu ainda comentei com o pessoal do portão, eu disse, olha, eu vou lá para trás da goleira e tal, porque tem acontecido isso. Quando eu vou, aí o Aimoré fez o gol, quando eu voltei o pessoal disse, o pé quente e tal. E daí gravei uma entrevista com o Felipe Becker, o presidente do Aimoré, e o Felipe no final da entrevista ele disse assim, só tenho para te dizer uma coisa, só tenho que te pedir uma coisa.
grava atrás da goleira do Aimoré, então. Grava atrás da goleira do adversário. Então, estou gravando sempre, tem dado essas coincidências. Tá, mas tem ligação já para ti aí, mas antes eu quero que tu olhe lá e a coincidência de pedir o nosso Não apoiador. apresentei, não apresentei, mas então vamos apresentar os nossos apoiadores culturais e a gente volta daqui um pouquinho com mais esporte na TV NH.